Olá, seja bem-vindo ao Radar de hoje. Vamos falar das notícias que movimentaram o mercado de soja, milho e dólar e ainda vão continuar durante a semana no nosso radar, sobretudo a notícia mais nova, a moeda comum Brasil e Argentina. Vamos entender e o que esperar a respeito desse assunto, logo depois da nossa vinheta. Bom, aqui no Radar a gente traz toda semana assuntos relacionados com esse mercado, soja, milho e dólar. Então, se você se interessa, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, isso ajuda bastante a gente a continuar criando esse tipo de conteúdo e até melhorando o conteúdo para você que é interessado nessa pauta. Bom, vamos começar já falando a respeito do movimento, do fechamento de hoje. A gente teve Chicago bastante forte na queda, sobretudo ali para trigo, para milho, para soja, quedas fortes, mais de 1%. A B3, o milho no Brasil, ficou ali entre quedas, tentativas de altas, mas acabou fechando aí com março, o vencimento mais próximo, também no vermelho. O que a gente está tendo? Bom, a notícia mais importante, a gente tem o feriado lunar da China. O ano lunar, ele tem menos dias que o ano solar. E aí ele não é uma data fixa, ele é uma data móvel e calhou que nesse ano começou ontem, no domingo, dia 22, e pelo menos até dia 24 o mercado da China fica fechado, então sem referência de bolsa por lá. E toda vez que entra no período de ano novo lunar, na China, em alguns países asiáticos, é comum a gente ver os preços das commodities caírem, porque a China aí é o motor do mundo. Então a China fecha, o mundo todo sente a falta da demanda. Um outro ponto que a gente tem, isso já sentindo influência no mercado do milho, é uma notícia que a gente trouxe na semana passada a respeito da colheita de milho na Ucrânia. Você sabe que o Brasil, a Ucrânia, Estados Unidos e Argentina são os 4 maiores exportadores de milho do mundo. Então, toda a demanda mundial de milho primeiro olha para esses países. Argentina, Brasil, Estados Unidos e Ucrânia. Para falar em ordem, é Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia, os 4 maiores exportadores. Então, quando tem problema em qualquer um desses, a Bolsa de Chicago se movimenta. E na semana passada a gente tinha falado que a Ucrânia tinha 85% de área colhida. E aí já era para estar praticamente acabado nessa semana. Eles estão com só 87%. Por que só? Porque já era para ter terminado. Todas as outras culturas já terminaram a colheita. Tá só o milho lá esperando para finalizar. E aí isso aí também dificulta a oferta, né? Mas Chicago acabou sentindo ali a situação da China. E um outro ponto que entra no radar, já está desde a semana passada, é a questão climática na Argentina. Entraram chuvas aí nos mapas para os próximos dias e aí o mercado está repercutindo isso, sinais de melhor clima na Argentina. Só que se a gente olhar do lado aí o mapa de temperatura, as temperaturas continuam extremamente altas. E um outro ponto é que há uma característica do Laninha. Laninha marca chuva e às vezes essa chuva não acontece conforme o mapa está mostrando. Então o mercado decidiu apostar no que o mapa está mostrando, pontuou por forte queda, falta da demanda chinesa, melhora na expectativa das lavouras da Argentina. A gente teve hoje a divulgação das exportações do Brasil e veio um número bastante positivo, viu? Praticamente aí 4 milhões de toneladas para o milho, já chegando aí na casa dos 5 milhões que o line-up tanto tem mostrado. E aí a soja está iniciando ali o seu movimento de crescer as exportações, e a partir de fevereiro que o volume da soja aumenta, mas o milho chamou a atenção. 4 milhões de toneladas exportadas até a terceira semana de janeiro. Falta ainda praticamente uma semana para fechar, então a gente tem tudo aí para passar a casa dos 5 milhões. Fatores para a soja. Eu coloquei aqui fatores de curto a médio prazo, tá? Claro que aqui a gente está fazendo um resumo para você. São assuntos que estão no radar. É um tempo curto, não dá para fazer uma análise completa, então é só te dar esse gatilho aí, te dar esse tema para você ficar de olho nele. Assuntos para a soja que podem causar baixa ou alta, o clima, a respeito, sobretudo o clima lá na Argentina, que a gente já tem monitorado, falado dele em diversos momentos, a qualidade das lavouras argentinas, e aqui tem um porém.
A soja subiu muito, passou 15 dólares por bushel ali, justamente sendo pressionada pela situação da Argentina. E aí veio Bolsa de Rosário, veio o SDA, veio agências privadas apontando uma quebra muito forte para a Argentina. O que acontece? Normalmente o mercado exagera em pontuar quebra. O mercado normalmente, eu não estou colocando aqui uma opinião da Royal Rural, não é a opinião do Ronaldo, é um dado, fato histórico. Normalmente, quando se fala de quebra, antes de começar a colheita, se fala numa quebra muito exagerada. Foram poucas as vezes em que se começou a colher e viu que a quebra era pior. E aí, se acontecer isso, olha, é uma quebra muito grande e o mercado entender que esse número foi exagerado, na hora que começa a colheita ou chegando perto da colheita, ele cai muito drástico. Então, o mercado sobe porque está pontuando quebra, e aí quando chega a hora de colher, vê que a quebra não foi tão acentuada assim, ele cai mais do que ele deveria se chegasse lá e visse que, olha, foi uma quebra significativa e tal. Então, os exageros do mercado tendem a ser pior para a precificação. Então, a qualidade das lavouras na Argentina ficam aí também como um alerta. A gente tem que estar acompanhando. Se chegar na hora da colheita, perto da colheita, a lavoura não tiver tão ruim como o mercado está apontando, o Chicago derrete, cai mais do que deveria. O que a gente tem acompanhado é que as lavouras estão sim em condições críticas. A gente tem que ir pautando aí dia a dia, sobretudo com a chegada dessas chuvas agora, que não vão fazer milagre, mas acabam ajudando sim em grande parte. Outro ponto de baixa ou alta para a soja, o mercado chinês, com o mercado fechado agora é queda, obviamente, mas a volta, a expectativa do apetite da China depois do ano novo lunar. A colheita no Brasil é uma pressão de baixa agora, só que se ela atrasar, essa semana já está atrasada, se atrasar mais de 2 semanas, 3 semanas, aí é uma pressão de alta muito forte, caso houver atraso para a colheita brasileira. Os óleos vegetais, a gente já chegou a falar dele na semana passada, o quadro de oferta e demanda para os óleos vegetais. Se você quiser saber desse assunto, olha um vídeo anterior nosso, a gente detalha mais a respeito disso. E o consumo interno no Brasil, quando a gente está pautando aí a expectativa de aumento de consumo para biodiesel, que agora já começa em fevereiro a já ter uma maior demanda. E aí para o milho a gente tem as exportações, que são um ponto extremamente relevante, que deve começar a fazer pressão a partir aí, do final de janeiro. Consumo interno do milho também deve vir pressionando. A colheita da soja, caso houver algum atraso, também vai pressionar. E a gente tem o mercado da Argentina, Ucrânia, Estados Unidos. Por que Argentina, Ucrânia, Estados Unidos? Se houver algum problema na Ucrânia, Estados Unidos e Argentina, o mercado internacional vai buscar milho no Brasil. E aí a gente pode ver em fevereiro, que é normalmente onde as nossas exportações começam a cair, a gente continuar exportando em grande volume. Então por isso que o mercado da Argentina também fica aí, Estados Unidos e Ucrânia também ficam em evidência, porque é normal o Brasil parar de exportar a partir de fevereiro. E agora não é o que a gente está vendo. A gente está vendo o line-up ainda apontando grandes volumes de exportação para fevereiro em diante. Bom, vamos falar da moeda comum? Deixa eu só tirar aqui, que eu acho que passou com o áudio do Lula. Deixa eu fechar esse áudio aqui para eu estar falando com vocês. Bom, a gente teve hoje o anúncio da moeda comum, até foi uma surpresa, viu? Porque ele foi lá para a Argentina no domingo e aí se esperava que esse anúncio fosse vir durante a semana, mas não tão rápido, não tão no início da semana, e o mercado fosse ficar especulando alguma coisa dele. Vamos falar o que eles estão dizendo que vai ser essa moeda comum e o que a gente imagina que ela possa vir a chegar. Primeiro, se imagina que vai ser uma moeda virtual, uma moeda que não vai estar no mercado circulando, vai ser uma moeda só para fluxos financeiros, para exportação. O que está se cogitando até o momento é tudo muito novo, tá, gente? Então essas informações podem mudar amanhã já. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, ainda está tendo falas do ministro da Fazenda, o Haddad, mais o ministro da Argentina, então pode ser que alguma coisa mude. Também, até o próprio Lula divulgou que isso está ainda em período experimental. Vamos testar, foi o que ele disse. Vamos testar e ver se dá certo. Essa moeda comum, SUL, como até o momento ela está sendo chamada, ela seria para substituir o dólar. Acontece que todas as transações internacionais, elas são pagas através do dólar. E, desculpa,
Um grande problema da Argentina, que ela tem questionado todos esses anos, é que ela está com as reservas lá embaixo. A Argentina tem em dólares líquidos ali 10 bilhões só, enquanto o Brasil está com 331 nas suas reservas cambiais. O Brasil está num dos melhores momentos de reserva cambial quando você olha pelo histórico lá no dados do próprio Banco Central. Então a Argentina, olha, eu tenho que comercializar, mas eu não tenho dólar, eu não posso ficar pagando tudo em dólar. Então ela tem problema ali com as suas importações, ela tem uma dívida até muito grande. E aí qual que foi a sugestão? Vamos criar uma moeda para a América Latina, e aí eles começam a comercializar entre si e usam essa moeda como troca, em vez de ter que usar o dólar. Quais seriam os benefícios para o Brasil? A gente retoma parte do mercado argentino, que a gente perdeu um volume muito grande de vendas para a Argentina, que quem tomou muito desse mercado foi a própria China, e a Argentina ela não fica tão exposta ali em câmbio. A princípio, seria sim uma ideia interessante. Até o Lula está indo amanhã para o Uruguai, Montevidéu, porque tem um plano ali da China e o Uruguai fazerem negociações bilaterais diretamente um com o outro, e aí isso aí tiraria a competição para a América Latina, e o Lula está tentando ser ali a figura que unifica todos esses países de esquerda da América Latina. Bom, a princípio parece muito bonito. Por que parece muito bonito? Porque já foi um discurso, até o Paulo Guedes chegou a cogitar alguma coisa a respeito de uma moeda em comum, mas já foi em movimento de campanha falas indicando que era um sonho da esquerda brasileira ter uma moeda unificada. Então hoje, se a gente falar moeda unificada, não é uma realidade, não é o que, pelo menos oficialmente, não é o que está se tratando até agora. Não está se tratando de uma moeda unificada, está se tratando de uma moeda comum. Mas o que nós imaginamos é que esses são sinais sim para chegar a caminhar para uma moeda unificada. Então aqui, o primeiro passo teria que ser exatamente esse. Se criar uma moeda, a princípio, virtual, que compreenda apenas alguns nichos do mercado, e à medida que essa moeda fosse ganhando corpo, se unificasse. Então hoje a Argentina é uma das piores inflações do mundo. A se tirar ali, obviamente, Venezuela, dos países emergentes, a Argentina é um dos piores, das piores inflações do mundo. Então colocar o Brasil dentro dessa pauta para poder ser corresponsável ali de uma moeda junto com a Argentina, não parece, a princípio, ser uma ideia a se incentivar. Então, o governo tem colocado isso como se fosse uma coisa boa e, de fato, a impressão que se tem é que seria, sim, uma coisa boa, mas à medida que isso for caminhando, isso for avançando, é que é o medo. Por exemplo, quando estava lá o discurso do Lula, as ações do Banco do Brasil caíram drasticamente, porque o Lula chegou a falar em colocar o Brasil voltar a financiar obras no exterior, o que foi um grande escândalo e foi uma grande vergonha para o brasileiro ver a deficiência da infraestrutura brasileira, a carência do Brasil em investimentos e mandando dinheiro para fora. Inclusive, várias obras que foram construídas, começadas no governo PT, até hoje não foram finalizadas. Passou para o governo Dilma, para o governo Temer, Bolsonaro, sucateadas, abandonadas, e isso com dinheiro indo para fora. Então ele chegou a falar isso de novo, em voltar a investir lá no exterior. E aí as ações do Banco do Brasil caíram bastante. Aí depois veio o Haddad dizer que o Banco do Brasil não vai ser o garantidor para as operações com a Argentina, que na verdade vai ter um fundo que vai ficar responsável por essa garantia, um fundo soberano. Bom, está muito cedo ainda não dá para a gente mensurar quais seriam de fato todos os impactos. Tem que começar a rodar, mas do nosso ponto de vista aqui não é uma coisa boa se pensar numa moeda comum para a América Latina ou uma moeda unificada para a América Latina. Para resumir, para finalizar esse assunto, é só a gente olhar o que está acontecendo na Europa. A Inglaterra saiu disso, falou, olha, não dá para carregar o bloco nas costas. E agora esse fardo está com a Alemanha, porque é uma moeda unificada para países que produzem menos e não tem planos de aumentar a produção, ficarem ali sugando dos países que produzem mais. Bom, esse assunto vai ficar no radar muito tempo. Aí você pode perguntar, Ronaldo, mas o dólar caiu hoje, hein? A gente teve queda para o dólar. Na primeira imagem mesmo, a gente já começou mostrando um dólar mais baixo. Por que o dólar não subiu então? Olha só, o dólar brasileiro tá caro. Dólar acima de R$ 5 no Brasil tá muito caro.
Esse gráfico que vocês estão vendo aí, caso alguém tenha interesse, dá um pause na tela, aí do lado tá todas as nomenclaturas que eu separei para colocar a comparação do real versus o dólar nos países emergentes. Esse azul que está no topo aí é onde o dólar mais ganhou força, ou seja, é onde a moeda local perdeu valor. É a Rússia. A gente só não perdeu para a Rússia. Esse pretinho, esse verde escuro aí, é o Brasil. Se você pegar aí no último mês, todas as moedas emergentes, o dólar caiu lá fora, caiu no mundo todo, mas só ficou caro no Brasil. Ah, mas o último mês ainda é um período muito curto para se comparar. Tudo bem, vamos comparar então nos últimos 3 meses. O Brasil, tirando a Rússia e a Turquia, porque eles são extremos, estão vivendo situações específicas. A Turquia já vinha num processo de recessão, beirando a quebra, ainda não recuperou. A Rússia não precisa falar mais nada por causa da situação com a Ucrânia. Então, tirando esses dois, olha a situação do Brasil. O Brasil é a moeda que mais desvalorizou. O real foi a moeda que mais valorizou nos últimos 3 meses em relação aos outros pares, as moedas dos países emergentes. É uma vergonha a gente olhar para esse gráfico daí e ver que os indicadores internacionais dão sinais de que era para o Brasil já tá melhor, era para o nosso dólar tá abaixo de R$5. Então dólar acima de 5,10, 5,20 é um dólar muito caro. O dólar não subiu hoje com esse anúncio, porque a gente tinha fatores do mercado financeiro, Americanas estava se recuperando, ali os 3 sócios acionistas fizeram a nota, né? Esse aí é outro assunto que não convém a gente entrar, mas dá uma gulgada, você vai achar rápido a respeito dele. Mas sobretudo porque o mercado está sem a liquidez da China e o mercado também estava esperando as novidades para saber o que vinha aí a respeito desse dólar comum. Então ainda tudo muito novo, isso ainda vai interferir no mercado de commodities. Bom, a gente fica por aqui no nosso radar de hoje e eu quero pedir que você que chegou até aqui, deixe o seu comentário, puxa um assunto aí, vamos bater um papo nos comentários. Isso é muito importante para nós. Deixa a sua curtida também e considere mandar esse vídeo para alguém se te ajudou em alguma forma. Ajude alguém também. Se não te ajudou, coloca aí nos comentários no que a gente pode melhorar para contribuir com o seu dia a dia para a soja, milho e dólar. Até mais!